também na página 22, o item 14 do nosso livro, a Paz de Westfália. A Paz de Westfália é o quê? É um documento que eles assinam entre os protestantes e os católicos que estavam em guerra há 30 anos. Então eles vão fazer um acordo de paz. E nesse acordo eles vão assim determinar que eles não se matariam mais, tá bom? Católicos e protestantes. Vejamos. Bom, eu peguei o texto aí de um historiador, botei o link dele na internet. Ele diz: ao contrário dos calvinistas, os anabatistas não obtiveram reconhecimento na Paz de Westfália de 1648 e, como resultado, continuaram a ser perseguidos na Europa, muito depois da assinatura do tratado. Diferentes tipos existem entre os anabatistas. Embora as categorizações tendam a variar de acordo com o ponto de vista do estudioso sobre as origens, Stepp é um historiador, tá bom? Afirma que para entender o anabatismo é preciso distinguir entre os anabatistas, os inspiradores e os racionalistas. Ele classifica gente como Blaurock, Grebel, Baltazar Rubinmeier, Menz, Marper e Simons como anabatistas. Ele agrupa Muntze e Stott como inspiradores e antes-trinitarianos, como Michel Severto, João de Valdez, Sebastião Castello e Fausto Socinos como racionalistas. Esse Miguel de Severtos foi aquele que foi morto por Calvino, tá bom? Então é interessante que esse historiador aqui, além dele dizer que os anabatistas, eles continuaram sendo perseguidos depois da Guerra dos 30 anos. Porque católicos e protestantes, estamos em 1648, eu não te mato mais, você não me mata mais. Porém, os anabatistas a gente continuaria matando. Por quê? Católicos e protestantes, eles tinham o batismo igual, que é o batismo de recém-nascido. Tá bom? Até hoje, católicos e protestantes, eles não gostam da atitude da Assembleia de Deus de, na visão deles, rebatizar os membros deles, que foi batizado na igreja protestante, que vem para a igreja evangélica. Ele é batizado novamente. Eles dizem que isso é um rebatismo, ou seja, isso é anabatismo. Lembre-se, anabatismo significa rebatismo. Tá bom? O historiador prossegue. Dentro da ala inspiracionista do movimento anabatista, não era incomum que manifestações carismáticas aparecem como dançar, cair sobre o poder do Espírito Santo, procissões proféticas. Em Zurique, em 1525, em Münster, em 1534 e em Amsterdã, em 1535. E falar em línguas. Na Alemanha, alguns anabatistas, excitados pela hipnose, é o termo que ele usa, né? Talvez estivesse falando como eu vi quando criança, há muito tempo que eu não vejo, pessoas sofrerem arrebatamento, né? E que pessoas ficavam, enquanto ele estava arrebatado, num arrebatamento que nós descrevemos como um arrebatamento da alma, um arrebatamento do espírito, tá bom? A pessoa fica como que dormindo, ok? Então, eles chamam isso de hipnose em massa. É um historiador contando, né? Então ele diz, excitados pela hipnose em massa, experimentaram curas, glossolalia, porque vem do grego glossa, né? Que é língua, então quer falar em línguas espirituais, o que nós falamos hoje na igreja, né? Glossolalia, contorções e outras manifestações de um reavivamento de acampamento. As congregações anabatistas, que mais tarde se desenvolveram em igrejas menonitas e luteritas, tendiam a não promover essas manifestações, mas não rejeitavam totalmente os milagres. Pilgram Marper, que foi um anabatista famoso, né, por exemplo, escreveu contra a exclusão de milagres. Olha, nem as escrituras afirmam essa exclusão. Deus tem liberdade até mesmo nesses últimos dias. Bom, por que isso? Porque os protestantes diziam que milagre não acontecia mais. Não tinha na história da Igreja Católica, desde Constantino,
os milagres desapareceram. Falar em línguas espirituais, grossolária, eles falavam, tudo isso desapareceu. Se não existe na história da Igreja Católica, então isso não existe na história da Igreja, acabou. Então os protestantes eles defendiam o cessacionismo. A Igreja Católica ela não defendia o cessacionismo, como até hoje não defende, né? Porque não faz sentido você acreditar que os dons espirituais não estão disponíveis para a Igreja. Não? O comentário prossegue. Referindo-se a alguns que foram ressuscitados dos mortos, ele escreveu: muitos deles permaneceram constantes, suportando torturas infligidas por espada, corda, fogo e água, e sofrendo mortes e martírios terríveis, tirânicos e inéditos. Todos eles poderiam facilmente ter evitado por retratação. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês por retratação. O que os católicos e os protestantes faziam? O exemplo que nós temos mais detalhes é o exemplo protestante nos Estados Unidos, porque foi anotado, inclusive, por historiadores judeus, tá bom? Na chamada Bruxas de Salem. Por quê? O que eles faziam? Os católicos protestantes tinham essa prática. Eles falavam o seguinte para as pessoas que eram acusadas: olha, te acusaram de bruxaria, nós temos que investigar, nós temos que te torturar, tudo. Agora, se você confessar que você serve o demônio, nós vamos te dar o perdão e você será solta. Na história das bruxas de Salem, eles fizeram exatamente isso. A primeira menina, que era uma negra, uma escrava, eles acusaram a menina falou: olha, quer dizer que se eu confessar que eu sirvo ao demônio, vocês me soltam? Ele fala: sim, então ela confessou. Mas vai ter um pastor anabatista que vai ser preso. Como ficaria para o pastor? Se você confessar, nós te soltamos. Como ficaria para o pastor ali para ser solto, dizer que servia ao demônio? E depois falar para as pessoas: não, falei aquilo só para ser solto. Não, então o pastor foi morto pelos puritanos. Ele vai ser enforcado lá. E vai ter também uma irmã e um outro irmão que foram mortos. Nós vamos estudar essa história com detalhes. Mas isso aí era uma prática comum dos católicos e dos protestantes, né? Então esse historiador ainda está dizendo, bastaria eles fazerem uma retratação. Que retratação era essa? Confessar que cultuava o demônio, que participava de bruxaria. Então eles pegavam anabatistas, acusavam eles de bruxaria, e aí você quer ser solto, confessa que você serve o demônio. Aí o cristão não confessava. Então o que esse historiador está dizendo eles, olha, suportando torturas infligidas por espada, corda normalmente porque eles esticavam a pessoa. Eu cito sempre o exemplo daquele filme Coração Valente, em que o herói foi capturado, né, o Mel Gibson, e ele é torturado sendo esticado ali numa máquina. Às vezes era puxado por animais, por cavalo, né, que às vezes soltava as juntas das pessoas. Eram torturas terríveis, com fogo queimando os cristãos, afogando também com água, ok? E, diz o historiador, sofrendo mortes e martírios terríveis, tirânicos, inéditos. Ou seja, ele está dizendo, tem coisas que só católico e protestante fazia, não? Que nem o Império Romano, nem os pagãos faziam. E conclui, todos eles poderiam facilmente ter evitado por retratação. Além disso, a pessoa também se maravilha quando vê como o Deus fiel, que afinal transborda de bondade, ressuscita dos mortos vários irmãos e irmãs de Cristo, depois que foram enforcados, afogados ou mortos em outro, né, de outro modo, né? Então, quer dizer, ele ainda está contando, esse historiador, que cristãos eram ressuscitados, entre esses anabatistas. Eram mortos pelos católicos e pelos protestantes de forma tirânica e inédita, e muitos deles ressuscitaram. Não? E prossegue. Ainda hoje, eles são encontrados vivos e podemos ouvir seu próprio testemunho.
Será que todo mundo que vê, mesmo os cegos, pode dizer com boa consciência que tais coisas são um ato poderoso, incomum e milagroso de Deus? Negaria que devam ser homens endurecidos, ok? Bom, então, esse texto, né, extraído de livros que descrevem exatamente a perseguição dos anabatistas nesse período. E, no caso, nessa paz de Westfália. Né? O comentário prossegue. Após o acordo de paz, católicos e protestantes seguiam a religião do rei. Foi o que o acordo determinou. Se o rei é católico, vocês vão ser católicos. Se o rei é protestante, vocês vão ser protestantes. Olha que loucura, que critério doutrinário é esse? Num ano, ele era protestante, se fosse calvinista, não cultuava os mortos, não ia para o cemitério. Se fosse luterano ou católico, ele no dia dos mortos ia para o cemitério cultuar os mortos. Que critério religioso é esse? Então, era assim que os católicos e protestantes viviam. Prossegue. Se o rei se convertesse ao catolicismo, todo o povo se tornava católico. Se o rei retornasse ao protestantismo, todo o povo se tornava protestante. Isso não é cristianismo. Cristianismo você tem critério. Você tem critério, e aqui, claro, eu estou falando de critério doutrinário. Você tem critério doutrinário, você não aceita qualquer coisa. Mas você não aceitar esse ano e cultuar os mortos é pecado. No ano seguinte agora não é mais, porque agora nós somos católicos. Agora aí não, e o rei virou protestante de novo. Bom, então agora passou a ser pecado de novo. Então, que critério é esse? De distinguir o que é heresia ou o que não é heresia? Não?